Fala de escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um episódio de Digimon Adventure 2020. E nessa semana a gente teve um episódio que eu achei muito legal, né? Muitos detalhes muito interessantes, com certeza. Uma luta muito legal também. Um episódio focado no Matt e no Gabumon mais uma vez. Foram episódios muito legais também nessa temporada. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse episódio? Vambora! Então, pessoal, resumindo um pouco a trama desse episódio, primeiramente, a gente tem o Matt e o Gabumon em busca daquilo que a bússola no Digivice deles tá mostrando para eles, né? Então eles estão no meio de uma floresta, tem muitas árvores, tem muitos bambus, né? Então, uma coisa bem oriental de certa forma, que foi bem legal ali, né? E o Gabumon acaba tendo um sonho, né? E esse sonho, né, que ele estava meio ali dormindo perto de uma fogueira, mostra para ele uma forma diferente, parecida com o Metal Garurumon. Tava enfrentando alguns guerreiros numa batalha, muitas chamas, só que daí ele acorda, né? E ele imagina que aquilo talvez seja um sinal de alguma coisa, né? E bom, o Matt fica meio preocupado, mas ele fala, tá tudo bem, e eles seguem caminho, né? O que acontece é que eles acabam sendo pegos no meio de uma coisa que meio que surpreende ali, onde tem meio que uma névoa roxa pelo ar, quase como se fosse venenosa, né? E tem alguns Digimons que estão ali lutando contra um outro Digimon extremamente poderoso. Inclusive, esse Digimon extremamente poderoso ataca até mesmo onde o Matt e o Gabumon estão, mostrando que ele está atacando qualquer coisa que ele vê pela frente, né? Um corte extremamente poderoso, né? Que corta todos os bambus, assim, foi bem legal, inclusive, essa cena. E o Matt ali tentando atacar ele, tentando ajudar alguns Digimons, né, ele descobre algumas coisas bem interessantes sobre toda aquela situação. Então, esses Digimons que eram um Grismon, né, ou Grizzlymon, chame como você quiser, e um Hanumon, tentam atacar ali o Zambamon, e eles não têm sucesso algum, obviamente, porque, bom, Zambamon é um Digimon de nível Mega muito forte, né? E o Gabumon ali, como Garurumon, tenta atacar o Zambamon, não atinge ele atravessa basicamente os ataques, quase como se ele fosse uma espécie de fantasma, né? E daí eles começam a fugir, até que eles veem que a névoa desaparece, né? Ela some e o Zambamon some junto com a névoa. Então foi bem interessante ali como aquilo aconteceu. Na hora eu não entendi bem, porque isso não faz parte da descrição do Zambamon, mas ficou bem legal como aquilo foi mostrado pra gente, né? E daí então a gente parte para a segunda parte do episódio, onde a gente se encontra com um grupo de Digimons, né? Então tem alguns Digimons principais, mas parece que eles estão protegendo ali um grupo de Digimons que são um pouco mais fracos. Então a gente tem ali o Strabimon, né? Que é o Digimon ajudante ali dos Digi Escolhidos principal para esse episódio. É muito interessante ver o Strabimon aqui, inclusive eu vou falar mais dele daqui a pouco. A gente vê um Mojiamon que está ali cuidando daqueles Digimons mais fracos também. Bem legal ver o Mojiamon, um Digimon bem antigo também. E vários outros Digimons ali que estão sendo protegidos. Inclusive a gente vê alguns outros Digimons que quem jogou Digimon World 3 conhece muito bem, o que foi muito legal, né? Mas, continuando a trama, o Matt e o Gabumon acabam ali trocando informações, né? Explicando o que aconteceu com eles, descobrindo algumas coisas novas sobre aquela situação. E é explicado para eles que basicamente existiu uma batalha no passado e daí esse Zambamon foi derrotado há muitos e muitos anos atrás, ele morreu basicamente, né? E teve uma batalha contra um guerreiro dourado, né? Então esse guerreiro dourado destruiu muitos Muziamons, né? A gente vê Muziamons também, junto com esse Zambamon. E ele acabou ganhando a batalha, mas ele se sacrificou ao mesmo tempo. E daí acabou ficando dessa forma para sempre. O que acontece é que o Zambamon não foi exatamente destruído. Aparentemente uma maldição que estava na espada dele continuou vivendo, que é basicamente aquela névoa que está aparecendo lá. E daí ele continua atacando e caçando todo mundo quando essa névoa aparece. Ela aparece durante a noite, né? O que é bem interessante isso. Inclusive, acredito eu, tem bastante a ver com a lua que está lá no céu, né? Sempre que a lua aparece durante a noite, né? Uma lua crescente, né? O Zambamon aparece. Então é bem interessante que tem a ver com ele, com certeza. Se vocês prestaram atenção na armadura do Zambamon, na cabeça dele ele tem uma lua, né? Da mesma maneira, então bem interessante aí. E daí eles precisam sempre mandar um Digimon um pouco mais forte para estar distraindo esse Zambamon, para que ele fique caçando esse outro Digimon, né, a noite toda, enquanto os Digimons mais fracos ficam protegidos. Então, o Matt e o Gabumon meio que pensam em proteger aquele lugar também. Afinal de contas, o Digivice, a bússola, estava enviando eles para aquele lugar.
Então o Matt e o Gabumon ficam mais um tempo naquele vilarejo, vão passar mais uma noite ali para tentar ajudar aqueles Digimons. Eles pegam e vão até a floresta até, né? Seria trabalho do Mogiamon proteger naquela noite. Provavelmente o Mogiamon ia acabar morrendo, né? Mas o Matt, sabendo que o Digimon dele é bem forte, vai tentar lidar com aquela situação. Ele vai até lá com o Gabumon, eles evoluem várias vezes. E daí o Tai aparece com o Agumon ali, né? Mais uma vez, eles têm que colocar o Tai ali de alguma maneira aparecendo nos episódios. Faz parte do que o Tai tá fazendo até agora. E é interessante, porque eles tentam lidar com o Zambamon a noite toda. Eles fazem de tudo ali, né? Eles lutam, evoluem e tudo mais. A gente inclusive vê que eles viram Wargreymon e Metal Garurumon. E o Wargreymon e Metal Garurumon não conseguiram defender o lugar. Eles não conseguiram derrotar o Zambamon para ele de forma alguma, né? Então é uma coisa que era bem assim, única naquela situação. Eu acho que se fosse um Zambamon normal, talvez eles tivessem ganhado tranquilos ali, mas não era, né? Então eles não conseguiram, ficaram a noite toda lutando, não deu certo, só se cansaram à toa, ficou, né, de dia novamente o Zambamon simplesmente sumiu. E daí então o Matt vai até lá, conversa com o Strabimon mais uma vez, convence ele a levar eles até o lugar onde aconteceu a batalha com aquele guerreiro dourado, né? E quando eles chegam lá, eles descobrem que ali era o antigo vilarejo onde o Strabimon ficava, que tinha sido destruído, né? Afinal de contas, todos aqueles Digimons que estavam sendo protegidos ali, junto com o Mogiamon, eram partes de vilarejos antigos de Digimon que tinham sido destruídos pelo próprio Zambamon, né? Então meio que refugiados de certa forma. E ali eles encontram a antiga lança que aquele guerreiro dourado tinha deixado, né? E o Garurumon sente alguma coisa ali, ele vai, pega aquela lança na boca e fala, olha, seguinte, eu acho que eu consigo fazer alguma coisa, eu tô sentindo que isso é pra mim, vamos até lá e vamos tentar lidar com ele de novo, eu vou usar essa lança e eu tô sentindo que isso daqui é alguma coisa que é pra mim, né? Então tem ali uma certa conexão que é bem legal, com certeza tem, né? Tava desde o primeiro sonho dele na cara que aconteceu alguma coisa com isso, e daí eles acabam indo novamente tentar lidar com o Zambamon na próxima noite. Então agora com a lança, eles voltam para a floresta durante a noite mais uma vez, se encontram com o Zambamon mais uma vez, o Ergarurumon usando a lança e tudo mais. Era uma lança bem antiga, com certeza, né? Tava enferrujada e tudo mais. Eles tentam parar o Zambamon, eles até conseguem algumas vezes, mas a lança acaba se quebrando, né? E daí eles pegam os pedaços da lança, eu achei bem legal essa parte porque machuca a mão do Ergarurumon, né? Chega a sair sangue e tudo mais, você vê a força que ele estava colocando, né? Ele queria que aquilo desse certo. E daí a gente vê que a força de vontade tanto do Ergarurumon quanto do Matt são as mesmas, eles se conectam mais uma vez e a gente tem mais uma evolução para o nível Mega, mas dessa vez não para Metal Garurumon e sim para Cres Garurumon, né? Então super interessante e a gente vê uma animação de evolução muito bonita para ele, eu achei que ficou muito, muito legal mesmo, esse Digimon merece. Eu só pensei na hora assim que talvez o Blitzgreymon também merecesse uma animação dessa, porque ele não teve. Então quem sabe a gente veja, né? Porque eu tenho certeza que a gente vai ver o Blitzgreymon mais vezes ainda nessa temporada. E daí, depois dessa evolução, que ficou muito legal, a gente vai para a luta contra o Zambamon mesmo, e o Cres Garurumon acaba até que ganhando muito facilmente, né? Afinal de contas, ele podia parar aquele guerreiro ali, ele podia parar o Zambamon ali, porque era a conexão que eles tinham, né? Ele meio que acabou com a maldição que tinha deixado ali preso aquele espírito do Zambamon, né, de quando ele morreu, né, aquela raiva dele, aquela ira do Zambamon que tinha ficado ali como uma maldição, ele cortou aquilo, né, de uma vez por todas e destruiu aquele Digimon, o que foi super, super legal. E daí então a gente vai para a parte final do episódio, onde eles têm os agradecimentos dos Digimons que foram salvos, né, tudo ali ficou melhor, a gente vê o Matt e o Gabumon felizes por eles terem alcançado coisas novas e mais força e tudo mais. O Tite e o Agumon seguindo seu caminho mais uma vez para outras coisas, para onde a bússola no Digivice dele está apontando. E o episódio termina basicamente aí. Então, pessoal, agora eu quero falar sobre algumas coisas muito importantes desse episódio. E eu vou começar por uma que, inclusive, eu esqueci de mencionar no episódio passado. Então, quando alguns dos Digi-escolhidos estão alcançando o objetivo principal deles, né, por exemplo, alcançar o nível Mega, né, que a gente viu alguns deles alcançando já, então a gente viu a Houmon, a Phoenixmon, a gente viu a Rosemon, a gente viu agora o Cres Garurumon, né, que seria o segundo nível Mega a ser alcançado pelo Matt.
o Digivice deles está mostrando para eles que o objetivo está cumprido, né? Então, por exemplo, a gente vê a bússola se transforma no brasão deles e a gente ouve um barulhinho de Digivice, né? Quem assistiu o Digimon Adventure original vai lembrar desse barulho, porque ele sempre aparece lá em muitas outras temporadas e partes de Digimon, né? Então, bem interessante aí. Então isso daí é muito importante, mostra que basicamente o objetivo deles ali foi cumprido, né? Eles conseguiram alcançar o que aqueles brasões de pedra gigante estavam apontando para eles. Vão até lá e vocês vão conseguir mais poder porque vocês vão fazer alguma coisa. Tá no destino para vocês. Se vocês forem até lá e fizerem essa coisa certinha, vocês vão conseguir mais poder, o poder que vocês precisam. Então, bem interessante, isso torna as coisas ainda mais sagradas e misteriosas de certa forma, se vocês pensarem bem, porque basicamente esses brasões gigantes de pedra sabem que naquele lugar vai ter uma coisa para cada um dos Digi escolhidos. Eles sabem, né? Essas coisas ainda nem aconteceram, mas os brasões sabem que vai acontecer. Então dá para perceber que são coisas muito, muito importantes e poderosas e misteriosas do mundo digital. O que é bem legal, mais uma vez, eu gosto bastante de como eles estão tratando os brasões nessa temporada, com certeza. Em segundo lugar, eu quero falar sobre o Cresgarurumon mesmo, né? Então é muito interessante que ele tenha aparecido aí, mais uma evolução, né, pro Gabumon, pro nível Mega, o que é muito incrível, com certeza. E como eu disse pra vocês, a gente já viu o Blitzgreymon nessa temporada, e a gente tendo o Blitzgreymon e o Cresgarurumon, pessoal, só aponta pra mim ainda mais de que a gente tá caminhando pra um Omegamon Alter S, né? Quem não conhece o Omegamon Alter S, ele é a fusão desses dois Digimons, né? Então é uma versão alternativa, uma variação do Omegamon normal que a gente já conhece tanto, né? Então talvez eles precisem dessa variação de Omegamon para alguma batalha que eles vão enfrentar mais pra frente. Eu acho super possível, né? Como eu disse, eu só espero que eles façam uma animação de evolução pro Blitzgreymon tão bonita quanto eles fizeram pro Cresgarurumon, porque ficou super legal, né? Eu gostei bastante de como eles fizeram. Inclusive eu quero comentar sobre isso, porque a gente vê que basicamente é o Ergarurumon vestindo uma armadura dourada, né? Quase como se ele tivesse virado um cavaleiro de ouro de Cavaleiros do Zodíaco, alguma coisa do tipo. Eu achei super legal como eles fizeram, né? Então ele vai se transformando através disso. Basicamente isso prova, de certa maneira, que debaixo daquela armadura ainda tem uma espécie de Ergarurumon, o que é bem interessante, né? E ele é bem diferente do Metal Garurumon, sendo que o Metal Garurumon usa mais ataques à distância, mísseis e tudo mais. Já o Cresgarurumon é um guerreiro que vai usar a lança principalmente, golpes físicos. Ele vai lutar dessa forma, né? Bem mais parecido com o Wargreymon, né? O que é legal. E no caso, o Blitzgreymon é o oposto do Wargreymon também, onde o Blitzgreymon luta mais com tiros à distância, parecido com o que o Metal Garurumon faz. Então dá pra perceber aí porque eles são o oposto, o contrário, e fazem uma fusão diferente. Mas então, pessoal, sobre o Cresgarurumon, é isso. Então agora eu quero conversar sobre coisas que eu acredito que tenham influenciado esse episódio de formas diferentes, né? Então, por exemplo, a gente teve muita influência de Digimon Frontier, porque a gente teve o Strabimon, e para quem conhece o Strabimon sabe que ele é o começo de uma linha evolutiva que vai para Lobomon, que vai pro Kendo Garurumon, que vai pro Magna Garurumon e tudo mais. Inclusive, o Strabimon teve o mesmo dublador japonês que fez a voz do Lobomon e do Digi escolhido dele em Digimon Frontier. Então, ver ele ali com aquela voz, né, sendo que ele não apareceu em Digimon Frontier, né, o Strabimon, foi super legal. Inclusive ele junto com o Matt, né, que são dois Digi escolhidos que são lobos solitários. Foi bem legal ver eles juntos ali, com toda certeza. Mas além de Digimon Frontier, né, que a gente teve também influência através dos Digimons que apareceram, por exemplo, o Kotemon e o Monmon, né? Sendo que esses Digimons, junto com o Grizzlymon, apareceram no filme do Digimon Frontier, né? Foi bem legal também. Mas de certa forma um pouco de influência de Digimon World 3 também. Então, se você jogou Digimon World 3, você sabe por quê. Afinal de contas, a gente teve, como eu disse, o Monmon e o Kotemon, que eram Digimons iniciais de Digimon World 3. A gente teve o Grizzlymon, que é a evolução de nível adulto do Bearmon, né, que também é o terceiro Digimon inicial de Digimon World 3. Ou seja, a gente teve o trio ali, basicamente, né? E além disso, a gente teve o Zambamon, sendo que o Zambamon é muito lembrado por ser um chefe extremamente poderoso de Digimon World 3 também, né? Então, bem interessante ver todas essas coisas juntas aí. Sendo que, não sei se vocês sabem, mas quando o Digimon World 3 foi lançado, foi próximo da época onde Digimon Frontier estava passando na televisão pela primeira vez.
Então eles tiveram meio que uma certa conexão. Você podia conseguir alguns Digimons do Digimon Frontier no Digimon World 3, por exemplo, o Agnemon e o Ancient Greymon, né? Bem legal isso, com certeza. Então, para quem gosta dessas coisas, esse episódio deve ter sido ainda melhor. Então agora, pessoal, eu vou mencionar um por um os Digimons que apareceram nesse episódio e que acredito eu não apareceram em outros episódios dessa temporada ainda, tá bom? Então eu vou só mencionar eles para vocês verem eles aí, né, saberem que eles apareceram nesse episódio. Não vou dar muitos detalhes, a gente teve vários com certeza, né? Então, começando, a gente teve o Zambamon, com certeza, né, que foi o vilão, antagonista principal desse episódio. Em seguida, eu vou mostrar pra vocês o Monmon, que foi bem legal, ele tá aparecendo aí, se eu não me engano, é a primeira vez que o Monmon aparece em qualquer anime de Digimon também, o que é super legal para aqueles que gostam desse Digimon. Em terceiro, eu vou mostrar o Strabimon. Strabimon muito importante, tá aparecendo aqui, também nunca apareceu num anime. Era pra ele ter aparecido, acho, em Digimon Frontier, mas ele não apareceu, né, só apareceu o Flamon. E daí em seguida a gente tem o Mogiamon, né? Mogiamon, como eu disse, um Digimon bem antigo, de nível adulto, né? Que nunca teve tanta importância, mas aparece de vez em quando. Bem legal que ele tenha aparecido aí, né? E daí a gente teve o Grizzlymon, que é o nível adulto do Bearmon, né? Quem jogou Digimon World 3, por exemplo, conhece ele muito bem também. Muito interessante aí que ele tenha aparecido e tenha morrido tão rapidamente, mas tudo bem. E daí a gente teve o Hanumon, né? Ou Apemon, se você quiser chamar ele assim, que é um Digimon também muito antigo na franquia. Legal que ele tenha aparecido aí. Ele pode ser uma evolução possível pro Monmon também, que fica muito boa pro Monmon. Então é interessante que ele tenha aparecido aí. E também morreu muito rapidamente também, né? E daí a gente teve ali alguns outros Digimons, como por exemplo o Monimon, que apareceu, é um Digimon original de Digimon Cross Wars. Legal que ele esteja aparecendo aí mais uma vez. Apareceu acho que 2 deles. A gente teve então o Kotemon, que estava junto com o Monmon ali nos Digimons que estavam sendo protegidos. Como eu disse, mais um Digimon que apareceu originalmente em Digimon World 3. E daí a gente teve um Kunemon, teve alguns Kunemons, eu acho, que estavam ali nos Digimons que estavam sendo protegidos também. Legal que esse Digimon tenha aparecido pelo menos dessa maneira. A gente teve então os Muziamons, que apareceram apenas no sonho do Gabumon, provavelmente mostrando a guerra do passado, né? São Digimons de nível adulto, que tem conexão com o Zambamon, com certeza. Zambamon é visto como o general dos exércitos dos Muziamons, né? Então, interessante que ele tenha aparecido dessa forma, pelo menos. A gente teve então um Digimon chamado Sakumon, que é da linha evolutiva do Zubamon, né? Que são Digimons muito especiais, criados recentemente para o aniversário de 20 anos de Digimon. Interessante que ele tenha aparecido aí, um Digimon de nível em treinamento, né? E daí então a gente teve os Pikmons, e os Pikmons são Digimons, mais uma vez, originais de Digimon Cross Wars, né? Onde a gente teve vários Digimons lá que apareceram originalmente apenas lá, mas interessante que eles estejam aparecendo aqui também agora, né? Então legal aí. E daí a gente teve o Buddymon, né? Buddymon, mais um Digimon em nível em treinamento. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que ele aparece nessa temporada. Eu não sei se ele apareceu antes, mas legal que ele tenha aparecido nesse episódio, e por isso eu tô mostrando ele aqui também. Então, Digi Escolhidos, a partir de agora eu vou começar a falar da prévia do próximo episódio. Então, se você não quiser spoilers, por favor, para de assistir esse vídeo aqui agora, tudo bem? Tô avisando para que vocês não tenham problemas com isso. Então, eu vou começar a falar da prévia agora. E o próximo episódio aparentemente vai ser um episódio todo focado no Tai e no Agumon mais uma vez, né? Então a gente vai ter eles chegando numa espécie de caverna, algum lugar desse tipo, e nesse lugar vão ter vários Algomons mais uma vez, e esses Algomons vão estar evoluindo, vão ter vários Algomons de nível adulto juntos ali, vários Algomons em nível em treinamento também em todos os lugares. Uma certa hora a gente vê vários Tais diferentes sendo segurados por uns cabos assim criados pelos Algomons, então eu acho que talvez isso leve a gente mais para a história final dessa temporada, né? É o que eu imagino, porque os Algomons foram muito importantes nessa temporada em várias partes que eles apareceram. Então se eles estão aparecendo de novo é porque essa parte dos Algomons ainda não terminou aparentemente, a gente vai ver o que acontece, né? Então eu acho que o Tai vai ter que lidar com os Algomons de novo, vamos ver por que ele vai fazer isso, a gente vai ter que esperar para ver o que acontece mesmo. Mas daí a prévia termina e o episódio também. Então galera, eu gostei bastante desse episódio sim, né? Eu acho que tudo que eles fizeram me agradou.
A animação de tudo que eles fizeram ali foi bem legal de certa forma. A evolução pro Cres Garurumon ficou muito legal, ficou muito bonita. Eu gostei de todos os Digimons e referências que eles fizeram nesse episódio também. Toda essa parte do antagonista ser um fantasma do passado, de uma guerra, foi super legal, sabe? Essa conexão que teve ali entre esses Digimons foi super interessante como eles fizeram. Todo o ambiente da luta também foi bem legal. Então eu gostei bastante desse episódio, com certeza. Eu quero saber o que vocês acharam. Então, por favor, deixem aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho. Se você quiser se tornar membro do canal, você pode. Deixa um abraço, então, muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês para os próximos vídeos. Então, fui de Escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau.